Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui e também no Instagram. Quer saber de todas as nossas redes sociais? Aqui na descrição desse vídeo, bem como na bio do canal, eu deixo o Linktree. Você clica no Linktree, ele vai abrir outra página e aí você encontra o link de todas as nossas redes sociais. É do Instagram, do Kawaii, do TikTok, do Facebook, da página do Facebook, do Twitter, tá tudo lá. Estejam convidados, todos estão sendo convidados para conhecer todas as nossas redes sociais. E o que eu peço para você? Eu peço que você deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, porque depois você acaba esquecendo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Você está chegando agora aí, meu irmão? Tem uma novidade para você. Você tem aqui neste canal um curso completinho a respeito da querida e amada Umbanda. A partir do vídeo 3, então você está no YouTube aí, clica lá, vídeos. Aí você volta a partir do 3. Do 3 até o 40, eu vou falar para vocês da origem da Umbanda, da diferença da Umbanda para o Candomblé, das entidades que se manifestam na Umbanda. Dos orixás masculinos e femininos. E Marcelo, 1 e o 2, o que tem? 1 e o 2 são vídeos meramente introdutórios. Fique à vontade para conhecer ou não, se assim pretender. Já a partir do 41, aí nós então passamos a abordar questões que preocupam, as dúvidas que ficam martelando na cabeça do médico que está iniciando, mas também daqueles que já são mais experimentados e não encontram as respostas adequadas na internet. Sejam todos muito bem-vindos, estão todos convidados para maratonar todos esses vídeos e tomar conhecimento um pouco mais dessa querida e amada religião que é a Umbanda. Se você não quer assistir o vídeo, você quer só ouvir, só o som, sem interrupção, todo o conteúdo que eu coloco aqui, eu ponho lá no Spotify. Então tem sim podcast no Spotify. Então você vai aí pelo Linktree, você acha Marcelo Pereira Umbanda, lá no Spotify também. Todas as nossas redes sociais têm esse nome, Marcelo Pereira Umbanda. Fácil de você localizar. E lá você consegue então ouvir todo o conteúdo que você tem aqui no YouTube. Eu disponibilizo lá. Muito bem, sem mais delongas e demoras, hoje nós vamos falar parte 2 da cabula e da macumba carioca, né? Como esse assunto é bastante extenso, nós resolvemos dividi-los em 2 vídeos. Assim, se você começou por este vídeo, este é a parte 2. De modo que nós recomendamos que você assista a parte 1 também. De preferência primeiro. Porque é uma sequência para que você tenha a perfeita compreendimento desse tema, tá? Seguimos aqui então neste vídeo falando do rito da cabula, que após o segundo nimbu, ou seja, o segundo cântico, onde nesse segundo cântico nós vimos se pede licença para o baculo ou bacuro do ar, e em seguida segue-se então a incorporação do Imbanda, se é que ela já não ocorreu no primeiro nimbu, passa-se para o momento então da iniciação daqueles que pretendem adentrar no culto, os chamados de camanás. Caso houvesse um neófito, ou seja, um calaio com o seu padrinho, ele, durante esta fase inicial do ritual, deveriam ter ficado afastados do chamado camucite, ou seja, local do culto.
tá? Então eles não podem presenciar o primeiro nimbu, o segundo nimbu, só depois do segundo nimbu, da manifestação, da incorporação no Imbanda, aí sim é que é possível trazer então o caialo, ou seja, aquele que pretende se iniciar. Neste momento, o caialo então, vestido humildemente com calça e camisa brancas, sem goma e descalço, após penetrar neste círculo, deveria passar por 3 vezes por baixo das pernas do Embanda. Era a chamada tríplice viagem, simbolizando a fé, a humildade e a total obediência ao seu novo pai, como dali em diante chamará o Embanda. É de se observar que aqui temos o mesmo tratamento que os adeptos da macumba dão ao chefe religioso da comunidade, chamando-o de pai, tanto com a abreviação do termo pai de santo, tradução portuguesa aí do babalorixá, babá, pai, orixá, santo, quanto no sentido da paternidade espiritual desse dirigente, desse chefe espiritual. Durante então a iniciação do caialo, os camanás entoavam cânticos de ação de graças às suas entidades, pela aquisição do novo irmão no culto. Então, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a tudo, porque mais um irmão adentrava o culto, ou seja, possibilitando que ele se perpetuasse, que ele não se perdesse, que ele não morresse, né? Porque os novos que entram garantem a continuidade do culto. Com o caialo de pé, diante de si, o Imbanda recebia um dos cambonos a emba, ou seja, o pó sagrado feito de tabatinga, espécie de argila branca seca. Com a emba, o Imbanda friccionava os pulsos, a testa e a occipital do caialo. Esta também é outra das identidades entre a cabula e a macumba, quimbanda e umbanda, de tradições africanas. A emba da cabula é a atual pemba dos terreiros. Tabatinga branca, em cores, compactada, em pequenos bastões e usada para traçar pequenos sinais, ou seja, cruzes na fonte, nos pulsos, no peito dos pés dos filhos de santo, né? Algumas casas fazem esse ritual, seja no batismo, ou seja, numa espécie de iniciação à Umbanda. Essas mais tradicionais, que seguem ainda os ritos da Angola e, claro, os ritos da cabula e da macumba carioca. Exatamente nos mesmos locais do corpo indicado, assinalados pelo Imbanda, com a emba sobre os calaios, na cabula, isso também é feito na macumba e também na Umbanda. Após assinalar, né, era-lhes entregue a raiz, uma raiz para mastigar e engolir o suco, e um cálice de vinho para beber. Concluía-se assim a iniciação. O caialo, o Imbanda então o conduzia a um lugar que dali por diante ele ocuparia na Engira, entre os demais camanás, ou seja, os demais irmãos de santo. Todos os caialos atendidos era a vez dos camanás. Mastigavam a raiz, ingeriam o suco e bebiam vinho. Então, uma vez que todos os caialos já fizeram esse procedimento, passava-se então aos camanás, que iam também mastigar a raiz, ingerir o suco dela e também beber o vinho. Novo nimbu agora era entoado ritmicamente, acompanhado pelas palmas dos camanás. Após o ritual da iniciação do novo camaná, o Embanda tomava uma vela acesa, benzia e começava a passá-la por entre as pernas, por baixo dos braços e pelas costas de cada camaná. Este mesmo rito
se observa nos terreiros de macumba por filhos de santo incorporados, especialmente com os Exus. O rito é usado algumas vezes associado à defumação pela fumaça do cachimbo ou charuto que a entidade esteja fumando, com a finalidade de purificar o consulente e libertá-lo das cargas negativas que lhe estejam aderentes ao corpo. Este é mais um dos ritos que vinculam a macumba à cabula. Na cabula, a permanência da vela acesa, não obstante os deslocamentos no ar pela mão do imbanda, abaixo e acima, à direita e à esquerda, do corpo do camaná, revelava a imbanda a fé daquele camaná, porque ela permanecia acesa, né? Ele deslocava a vela e a vela não se apagava. A falta de fé, claro, era punida com 2, 3 ou 4 palmadas com o chamado quimbandom, uma espécie de palmatória, até que a vela não mais se apagasse, porque se a vela apagava, o camaná não estava com fé, estava fraquejando na sua fé. E aí tinha esse quimbandom, que era uma espécie de palmatória para punir o camaná, que assim se comportava, até que a vela não mais se apagasse. Os castigos eram frequentes e aplicados pelo imbanda, justamente com a intenção, com a ideia de aperfeiçoar os camanás, de que eles se evoluíssem no culto. Comprovada a fé de todos os camanás, chegava-se ao ápice do ritual, chamada tomada do santé. Esta expressão requer uma análise. Uma leitura de Afogadilho poderia levar à conclusão de que o santé fosse uma bebida, algo que se toma, que se bebe. Na realidade, significava ser tomado, possuído pelo santé. Santé é uma abreviatura da palavra santidade, presente nos primórdios da colonização do Brasil. É outro tema que eu vou gravar um vídeo para vocês, falando um pouquinho sobre a santidade e o quanto isso influenciou na Umbanda que nós temos hoje. Era um culto sincrético, de base indígena, com elementos do catolicismo popular e, claro, o uso do fumo. O espírito da santidade, o chamado santé, era o transe obtido pela inalação do fumo do tabaco, a chamada erva sagrada. O termo foi assumido pelo culto dos caboclos, mais ou menos cristianizado e disseminado pelo sertão nordestino, estando nas origens do catimbó atual. Dele, provavelmente, os cabulistas tomaram essa expressão para designar esta parte central do ritual, a chamada tomada do santé. Portanto, significa receber o santé, isto é, incorporar, como é dito na macumba carioca, receber o santé, ou seja, o santo. O termo santé é usado nos terreiros de macumba e também é utilizado na Umbanda. O fato corresponde exatamente à finalidade central de todas as sessões de macumba, quimbanda e umbanda: receber as entidades para que venham trabalhar e fazer a caridade. Nessa expectativa, dobravam um lenço branco em forma de fita e colocavam com ele a testa amarrado à nuca. Para aumentar a concentração psicológica do grupo, reduziam a intensidade luminosa da fogueira e perfumavam o ambiente, queimando incenso ou resinas aromáticas. Os dois procedimentos ritualísticos são observados nos terreiros de macumba para criar condições ambientais propícias à entrada em estado de transe e a chamada possessão pelas entidades. Houve nessa continuidade histórica, contudo, um deslocamento. A incensação foi antecipada, realizando-se aqui no início de todo o ritual como cerimônia
preliminar de purificação do ambiente antes de iniciarem as giras. Mas a redução da luminosidade continua como preparação ambiental imediata para a descida das entidades, como se fazia nas engiras da cabula. Agora, nos terreiros, onde não se acendem fogueiras, apagam-se as lâmpadas comuns ou de luz fria e acendem-se pequenas lâmpadas azuis para dar ao ambiente uma luminosidade difusa de luar. Criado o condicionamento imediato para a chamada possessão pelo santé, entoava-se o cântico evocativo. Na cabula, havia um embanda-chefe e outros embandas subordinados ou subchefes. Essa hierarquia ainda se encontra hoje nos terreiros de Umbanda, procedentes da antiga Macumba. A embanda-chefe tem a função de dar o santé aos embandas inferiores. Portanto, ajudar, criar condições para que também os embandas chamados de inferiores nessa hierarquia incorporem as suas entidades. Todos os participantes do culto atiravam emba para o ar, a fim de que se afastassem os maus espíritos. Este gesto ritual de atirar emba para o ar não teve continuidade na macumba e muito menos na umbanda atual, salvo alguma ou outra casa mais ligada ao culto de Angola. Permanece característico da cabula por ter sido a emba, hoje pemba, compactada em bastonetes para o seu uso. Esse é o uso mais comum. Mas raramente veremos algum terreiro fazendo uso da pemba em forma de pó, soprando-a para cruzar o terreiro. Vale dizer, protegê-lo da presença de maus espíritos, exatamente como era feito na cabula. Além desta finalidade, o rito tinha também uma segunda finalidade, qual seja, de cegar os profanos, para que não vissem ou devassassem os sagrados mistérios. As partículas da emba no ar atingiriam os olhos dos profanos curiosos. A possessão do santé, de repente, um deles, geralmente o imbanda, verga o corpo, pende a cabeça e rola pelo chão em contorções. A fisionomia torna-se contraída, todo o corpo parece petrificado. É o santé que dele se apoderou. Essa descrição corresponde ao estado de transe selvagem nos terreiros da macumba, umbanda e quimbanda, no qual o iniciado ainda não aprendeu a receber a entidade, permanecendo de pé sem rolar pelo chão. O modo violento e doloroso de um transe pode ser sinal da presença também de um obsessor, chamado quiumba. As convulsões, contorções, jogar-se no chão, esfolando-se no pavimento, são características do modo de se apresentar os obsessores, não uma entidade de luz. Receber o santé não era privilégio exclusivo dos embanda-chefes e subalternos. Também os simples iniciados, chamados camanás, podiam e de fato faziam ou recebiam. Quando isto acontecia, os camanás possuídos pelo santé se transformavam psicocomportalmente. O camaná que recebesse o santé se destacava de pronto dentre os demais e ascendia rapidamente ao status de embanda. Ser possuído pelo santé oferecia vantagens. A promoção no culto não era maior em decorrência de algo ainda mais precioso e buscado tenazmente pelos que se iniciavam no culto. A aquisição de um espírito que os guiasse, que os protegesse em todas as suas necessidades duríssimas de suas vidas, de escravos e de ex-escravos. Ter um espírita guia era ter um protetor
precioso. Esse guia e protetor buscado era encontrado através do santé, do estado de transe. Daí todos trabalhavam e se esforçavam por entrar em transe, ter o santé, sujeitando-se para isso a diversas abstinências, que nós sabemos hoje são os chamados preceitos. Aqueles que conseguiam ser tomados pelo santé buscavam imediatamente obter o seu espírito familiar protetor, mediante a cerimônia ritual de embrenhar-se no mato com uma vela apagada e retornar com ela acesa, não tendo levado consigo meio algum para acendê-la, o que implica o conhecimento do modo de obter fogo por meio de atrito de madeiras ou chispas de pedras. Com a vela acesa, o camaná deveria trazer o nome do seu espírito protetor, sendo mais comuns Tatá Guerreiro, Tatá Flor da Carunga, Tatá Rompe Serra, Tatá Rompe Ponte, etc. A busca cabulística de um guia e um protetor para as dificuldades da vida diária se repete na macumba e nas suas continuadoras umbanda, quimbanda, decorrentes dessa cisão. Também, no que atine aos nomes desses espíritos protetores, há uma relativa continuidade entre a cabula, a macumba, a umbanda e a quimbanda. Muitos deles, com variações de significado e aplicação, ainda são perceptíveis nos atuais terreiros. Carunga, hoje dito Calunga, não é mais cultuado como entidade protetora pessoal. Permanece como arcaico nome banto chamado Oceano, se referindo ao oceano, a chamada Carunga Grande. Com força preternatural, objeto desse culto, foi substituída a Carunga, como uma entidade no Brasil por Iemanjá, conceito Yorubá, do povo Yorubá, que no Brasil passou a ser a orixá do mar. Os designativos acoplados do verbo romper significa força preternatural, rompe serra, rompe mato, rompe ponto, ao lado da formação de nomes de significado similar ainda continuam a existir nos terreiros atuais, tais como caboclo rompe serra, caboclo rompe mato e por aí vemos. Como vemos, a partir desse longo histórico que ocupou 2 vídeos, pudemos entender a origem de muitas das formas de expressão do culto da macumba, que teve origem na cabula, para depois ser transmitido para algumas quimbandas e umbandas atuais, as quais conservam as suas raízes africanas. Nós sabemos que existem outras umbandas, mas estas acabaram se afastando das raízes africanas e, claro, da origem do culto. Espero que tenham gostado desses 2 vídeos. São vídeos densos, são vídeos pesados, mas é importante falar sobre esse assunto. Volto aqui para falar para vocês a respeito da santidade. O que eu peço? Peço que você deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, porque depois você acaba esquecendo, se é que você não esqueceu de deixar no princípio. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Axé, meus irmãos, que Oxalá abençoe a todos, hoje e sempre.